Se você tem sua Bíblia, abra comigo no livro de São Marcos. Em Marcos, a genealogia de Cristo não é dada, pois quem daria a genealogia de um escravo ou um servo? Jesus é visto como servo no livro de Marcos. Isso não o diminui. Vemos o seu lado humano, sua natureza humana, mais do que vemos em qualquer outro evangelho. Marcos capítulo 7, começando no versículo 24, um dos episódios mais lindos e descritivos e eternos que já aconteceu. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando você lê isso, parece que é uma resposta dura que o mestre a deu. Muito diferente do nosso Senhor, como Marcos contou, mas quando você vai à raiz do grego, começa a entender porque ele disse o que disse, e vou tentar pregar isso nessa noite. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Quero usar como tópico nessa noite aquilo que é o milagre mais chocante que poderia acontecer nos anais da história, e acontece diariamente: o milagre da vida transformada. Não planejamos essa última canção que o John cantou, mas se encaixa perfeitamente. Somente Deus pode fazer um coração perfeito. O milagre da vida transformada. Pai Celestial, peço a sua ajuda, e sei que sou inadequado, e sei que sou necessitado, e oro enquanto entrego a palavra da vida, que o Senhor me deu uma unção pesada, não para que venha engrandecer a carne de maneira nenhuma, mas para a sua glória. Que a convicção esteja sobre as pessoas, os que assistem pela televisão também possam ser tocados e movidos. Peço isso no poderoso e santo nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Imagine essa cena se puder. Alguns de vocês conhecem bem, outros de vocês aqui nesse ginásio talvez nunca escutaram. Muitos de vocês pela TV sabem exatamente o que estou dizendo, mas para alguns vai ser algo nunca visto. Mas na frente da igreja, qualquer igreja, aonde o Espírito de Deus se move, em volta dos altares, nas poucas igrejas que ainda têm altares, existem 30, 40, 50, talvez centenas de pessoas. Algumas ajoelhadas, algumas de pé, alguns chorando, alguns sorrindo, alguns orando, alguns talvez calados, talvez alguns estão até prostrados, deitados no chão. É uma cena que não pode ser explicada, não há como entender, não é algo planejado. Se alguém entrasse e olhasse e achar que estão malucos. Ainda assim não é uma modinha nova, é o que os metodistas viveram, os batistas viveram, os pentecostais viveram e alguns até hoje vivem.
Para ser sincero com você, é inexplicável. Não existe muita coisa boa que possa se dizer sobre isso. Às vezes não é algo educado, é algo alto, o som é estranho, e a única coisa boa que pode se dizer é que funciona. Quero deixar essa cena por um instante, o que pode acontecer na igreja, em sua casa, talvez apenas uma pessoa solitária ao lado de sua cama, mas é quando Deus fala ao coração humano. Nos últimos anos, a psicologia de Freud se tornou as tentativas do homem de ajudar pessoas com seus problemas, com suas prisões, suas perversões, suas aberrações. É conhecido como ciência do comportamento. E não quero de forma alguma ofender aqueles que estão estudando psicologia, ou sociologia, ou psiquiatria, aqueles que são médicos, doutores com diploma em psicologia, fora o diploma em medicina, só psiquiatria. Mas a declaração que farei será meio que forte, mas é o que acredito. Nas últimas décadas temos tentado resolver os problemas da humanidade, os problemas de pessoas, com essas ciências de comportamento. A sociologia nos diz que o problema do homem é seu ambiente. Mude o ambiente dele e ele será mudado. Gastamos centenas de bilhões, milhares de dólares tentando mudar o ambiente, pensando que mudará o homem, mas ainda que às vezes o ambiente mude, o homem continua igual. Até mesmo alguns psicólogos e psiquiatras hoje estão dizendo que eles acreditam que o campo da psicologia não ajudou ninguém, hora nenhuma, em lugar nenhum, e possivelmente até atrapalhou. Eu gostaria de adicionar minha declaração sobre isso. Eu não acho que eles não fizeram bem algum, eu sei que eles não fizeram bem algum. Pois somente Deus pode criar um coração perfeito. Somente Deus pode criar um coração perfeito. Os problemas dos homens não são questões de nascimento ou o ambiente. Seu pecado não é o erro. O problema do homem é que ele é uma criatura caída. O problema do homem é que ele serve o pai dele, o diabo. O problema do homem é que ele é malvado, pecaminoso, obsceno, depravado, corrompido. Ele tem inimizade com Deus, está distante de Deus, ele é um estranho para Deus. E o homem pode até se assentar em uma cadeira ou deitar em um sofá, pagando $80 a hora, falando seus problemas, e ele só vai se livrar de uma coisa na vida dele: o seu dinheiro. Mas quando o homem vem para Jesus, quando o homem vem para Jesus, na medida que a palavra infalível, inalterável de Deus é pregada, e a palavra de Deus habita no coração do homem e vai descendo até os próprios ossos dele, tocando o seu pecado, e então ele vai aos pés da cruz. Deus ainda pode deixar o bêbado sóbrio, a prostituta pura,
e pode transformar a sua vida, transformar seu coração. E a necessidade da América é uma dose de avivamento do Espírito Santo, levando pessoas de volta aos altares, com os corações quebrantados, os olhos chorando diante da cruz de Jesus Cristo e o sangue derramado sobre ela. Pode dar risada se quiser, pode zombar se quiser, se afaste da cruz se quiser. Aquela igrejinha aonde fui criado, que não custou nem o mesmo que o prédio mais barato do nosso ministério, foi suficiente, porque direcionava os homens até Jesus Cristo. Direcionava os homens até Jesus Cristo. Temos 20 milhões de alcoólatras, nos disseram que são 12 milhões, mas 8 milhões têm problemas com bebidas, e eu não entendo qual a diferença entre os dois. Então temos 20 milhões. Temos 10 milhões viciados em drogas. Temos 10 milhões de viciados em jogatina nos Estados Unidos, e te digo que sua única esperança é Jesus. Olha, o que quero falar nessa noite é de mudança. Muitos de vocês me assistindo pela TV, vocês não querem mudança. Você começou a assistir esse pregador há alguns meses atrás e está viciado agora. Mas você está confortável em seu pecado. Existe um certo prazer no pecado, existe sim. Existe um certo prazer no vício das drogas, existe um certo prazer na fornicação, existe um certo prazer na ganância, existe um prazer estranho no ciúme, existe um certo prazer estranho em todas essas correntes que prendem a humanidade. Se não existisse, elas não seriam tão populares como são. E alguns de vocês não querem mudança, você está satisfeito, você gosta do jeito que está, você está meio que deixando a vida te levar, está chifrando a sua esposa, está tomando muita cerveja, você nem sempre fica bêbado, você recebe dinheiro que não pertence a você, tudo está indo bem e você está achando tudo muito bom. Mas essa é a calmaria antes da tempestade. Você querendo mudança ou não, a mudança é o que você precisa e um dia você vai querer. E alguns de vocês me assistindo chegaram a esse fim. Você está sentado no quarto de hotel, tudo se foi, você está olhando para esse televisor, você está com os olhos marejados de lágrimas, você olha para si mesmo e não há mais veias nos seus braços em que você possa colocar seringas ali para tentar usar mais drogas. Você pesava 95 quilos, agora pesa apenas 50. Você está sofrendo, a morte está batendo a sua porta, você está sangrando tanto e não sabe o que fazer. Os médicos não podem te ajudar, os psiquiatras não podem te ajudar, os psicólogos não podem te ajudar, sua mãe e seu pai não podem te ajudar. Escuta, você está indo para o inferno, mas hoje vou te falar através da palavra imutável de Deus. Eu conheço um que desceu dos céus e ele pode quebrar as correntes, as prisões que existem em sua vida e pode te libertar. Eu conheço alguém que pode te libertar. Eu conheço alguém que esse seu cômodo não está escuro ou fedorento demais, ele ainda entra aí. Conheço alguém que, ainda que outros tenham te abandonado, ontem você estava em uma cracolândia. Você olhou para as fezes no chão e o vômito nos seus pés e as baratas subindo nos seus sapatos, e você se amaldiçoa, mas não consegue quebrar o hábito. Você tem que ser mudado. A sociedade pode dizer que não há esperança, mas eu conheço alguém que pode fazer um coração perfeito e te trazer de volta.
Quero falar nessa noite com você sobre a possibilidade da mudança, e falar sobre a preparação da mudança, e falar também sobre a personificação da mudança. Jesus, nós não pensamos nele assim, mas ele saiu da Galileia, a linda Galileia, e ele foi para a fronteira de Tiro e Sidom. Eu estive lá outro dia, pouco depois que tanques israelitas tinham passado ali e os Tomcats F-14 do exército israelita tinham limpado os céus. Estive ali aonde Alexandre o Grande construiu uma passagem elevada. Tiro dominou essa área. Aquele era um país gentio, não era um país judeu, e Jesus estava em um lugar estranho. Foi esquisito para ele ir até lá, porque ele era um judeu e ele veio para os judeus, assim como para todos nós, mas naquela época era peculiar. Mesmo assim ele foi. E quero que você entenda algo aqui. Tiro e Sidom, nos dias dele, eram gentios, adoradores de ídolos. Ainda assim, Jesus foi para lá porque haviam necessidades ali, ele sabia muito bem. Olha, nós que temos as boas novas do Evangelho, que conhecemos a Jesus Cristo, Paulo disse ser um devedor. Somos devedores, devemos a Deus. Sempre vamos dever a Ele. Nunca devemos sentir ou pensar que independente quem a pessoa seja ou quem o povo seja, a possibilidade de mudança não existe, porque ela existe. Você pode pensar em seu trabalho, uma certa pessoa não estaria interessada, mas a possibilidade de mudança existe se você continuar pressionando. Você pode pensar que eles não se importam, mas você tem que pensar que a possibilidade existe. Jesus estava em uma terra estranha, Tiro e Sidom, gentios, adoradores de ídolos, mas a possibilidade de mudança estava lá. Você pode pensar, eles se acham demais, e eles não conhecem, são ricos demais, famosos demais, poderosos demais, não estariam interessados no que tenho para dizer? Estariam sim. Você tem a maior história, a maior mensagem que a humanidade conheceu. Não pense, a minha igreja está em um bairro muito ruim, eu não estudei, ninguém pode me ouvir. Você tem a maior mensagem que o homem já ouviu ou experimentou. Você é a voz para ela. Conte aonde você for, grite aonde você for, cante sobre ela onde você for, porque a possibilidade de mudança está lá. Não importa que vida seja, ela existe. Eu tenho um amigo daqueles que fala com todo mundo. Ele testemunha até por um poste, se ele ficar perto dele bastante. O Espírito de Deus falou com ele uma noite. Ele estava em uma cidade e era meia-noite, e disse: quero que você vá e fale com o homem sobre a alma dele. Ele não conhecia o homem, sabia quem ele era, mas não o conhecia. Tinha o conhecido umas 2 vezes, e o cara era um bêbado, um alcoólatra. Ele falou: amanhã eu vou, Deus. Deus falou: não, vá agora. E ele disse: é meia-noite. Já era quase 00:30. Imagina. O Senhor falou para ele: eu sei qual que é a hora, mas quero que você vá. E ele disse: Senhor, na hora que eu chegar lá vai ser 1h. E eu não. Aquele homem, a última vez que eu ouvi falar, ele falou que se alguém falasse de Jesus com ele, ele ia matar o cara. Ele é um bêbado, ele é um alcoólatra, e eu vou tirar ele da cama 1h? Você não está querendo que eu vá 1h, você quer que eu vá 1h, não é?
E ele falou: vá agora. Ele se vestiu, entrou no carro, saiu, dirigiu até a casa do homem, estacionou do lado de fora, estava tudo escuro. Estou falando da possibilidade de mudança. Ele ficou sentado ali e foi a coisa mais difícil que ele já fez na vida. Ele ficou discutindo com o Senhor e ele falou: Jesus, não é possível, você quer que eu me levante, vá até aquela porta, toque a campainha, porque é 1h da manhã. O homem é um bêbado. Fora isso, ele é muito mal educado. E ele falou: vá. Saiu do carro, tremendo na base. É o rapaz que cuida dos nossos satélites. Vai para igrejas em toda a nação. Ele estava com o dedo tremendo tanto que mal podia tocar a campainha. Mas tocou e a porta abriu na hora. Naturalmente, normalmente, 1h da manhã, você tem que bater a campainha uns 20 minutos até acordar alguém, levar a pessoa até a porta para que ela abra. Mas a porta abriu assim, ó. E ali estava o homem diante dele. E ele falou: meu nome, deu o nome dele. O homem falou: sim, como posso te ajudar? 1h da manhã. E ele falou: eu estava dormindo, o Espírito de Deus me acordou e mandou vir falar de Jesus com você. O rapaz abriu a porta e falou: pode entrar. Possibilidade de mudança. Possibilidade de mudança. O que ele não sabia, mas Deus sabia, era que aquele homem estava bêbado fazia 1 semana. Estava bêbado fazia 1 mês, vamos ser sinceros. Ele e sua esposa o dia inteiro falando, chorando, um reclamando, até que finalmente era meia-noite. E ele falou para ela: querida, não há o que fazer. Ele tinha perdido seu negócio. Era uma casa que também ele já tinha perdido. Tinha bebido até perder o seu carro, perdeu o emprego, tinha perdido tudo que tinham. Os filhos viram ele perder a cabeça depois de ficar bêbado várias vezes. Até que finalmente ele falou para ela chorando: não tenho o que fazer, não sei o que fazer, não consigo vencer isso. Tentei parar, mas não posso parar. É melhor você pedir divórcio. Ficaram sentados ali e entenderam que não havia esperança. Ela colocou as mãos no rosto chorando e disse: tudo bem, já não há esperança. E naquela hora tocou a campainha. Glória, glória, a possibilidade da mudança. Ele entrou, ligaram a luz, a esposa estava sentada ali e ele também. Ele disse que olhou ao redor daquela casa e disse: Deus me mandou. E eles falaram: então estamos te esperando, precisamos de você. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, aquele homem estava salvo pelo sangue de Jesus, e a prisão do álcool foi quebrada por completo. Ele foi batizado no Espírito Santo, e a última vez que eu ouvi falar dele, ele era um diácono em uma igreja evangélica, falando para outros de Jesus Cristo. A possibilidade da mudança. Jesus foi para Tiro e Sidom, você também pode ir. Um dos meus amigos é um missionário hoje, mas ele estava em uma certa cidade e ele cuidava de um grupo do Team Challenge naquela época. Ele chegou no escritório aquela manhã e o Espírito de Deus falou: quero que você saia. Olha, ele não é um qualquer não, viu? Ele é um homem brilhante. O Espírito de Deus falou: quero que você saia na rua, levante suas mãos e ande de um lado para o outro, bem no centro da cidade, uma avenida movimentada, ore em línguas em voz alta. E ele falou: Senhor, eu não faço esse tipo de coisa. Ele disse: eu conheço algumas igrejas que fazem, fala com eles, mas eu não faço esse tipo de coisa. Senhor, estou estudando para um doutorado, e daqui a alguns meses terei um doutorado,
Eu não faço isso, Senhor, eu não saio andando na rua com as mãos levantadas, orando em outras línguas estranhas, eu não faço isso, Jesus. Eu amo isso, amo demais. Deus não se importa se os seus pais vieram no Mayflower ou se foram mortos porque roubavam cavalos. Deus não se importa, Ele pode mudar sua vida. Olha, Jimmy Swaggart, esse aqui é o negócio dessa sua religião aí, porque às vezes fica estranho. Fica estranho mesmo, é verdade. Mas eu não queria nenhuma outra coisa. É a vida mais empolgante que tem, é a vida abundante mais empolgante que tem. Não há momento chato, não há momento monótono quando se vive por Jesus, porque a possibilidade de mudança está sempre disponível. E o Senhor falou: agora vá fazer o que eu mandei você fazer. Primeiro ele foi na rua de trás, tinha um quintalzinho na parte de trás, ele ia praticar um pouco, né? Aí ele saiu ali e o Senhor falou: levanta as mãos. Aí ele levantou, agora começa a falar. Parecia que ele estava maluco, que ele estava louco. Aí o Senhor falou: agora vai para a rua, naquela avenida movimentada, muito movimentada. Não estou falando de um bairro qualquer não, em uma avenida principal de uma grande cidade. E ele falou: meu Deus. Aí ele saiu e falou: vamos ver o que dá. Aí levantou as mãos e começou a andar orando em línguas. Duas mulheres vieram em direção dele, atravessaram a rua para ficar olhando para ele. E ele falou: já deu, Senhor. Ele falou: já fiz, agora vou voltar para dentro. O Senhor falou: continua aqui, continua fazendo isso. Oh glória, aleluia. E ele continuou andando de um lado para o outro, orando em língua, de um lado para o outro. E ele pensou: Senhor! E naquela hora ele viu um jovem vindo. O jovem ficou olhando para ele. E ele ficou com tanta vergonha que entrou para dentro do centro do Team Challenge e o menino seguiu ele. E disse: o que é isso? Como é que você explica isso? Ele falou: sou um pregador do evangelho e aqui temos uma reunião de oração, você quer vir? E ele falou: não, eu não quero entrar não. Fechou a porta, saiu dali e ele falou: pronto Deus, já era, o diabo me bateu, aquele menino nunca mais, se ele tentar ir para Deus, ele vai se lembrar dessa cena ridícula e nunca vai aceitar Jesus. Coloquei ele para correr, andando com as mãos levantadas e parecendo um maluco. De pé ali, a porta abriu de novo e o menino entrou de novo. E ele falou: sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou orar com você. Eu comecei a andar até a rua de baixo e pensei: eu acho que vocês precisam de ajuda. O que estava acontecendo ali mesmo é que aquele menino era um bêbado. Ele tinha largado a esposa, prometeu para a esposa que nunca mais ia beber, mas ele só conseguiu ficar 2 ou 3 meses sem beber, e na noite anterior tinha bebido, ido para casa, quebrado a mobília, bateu nela, e ela foi embora e falou: nunca mais quero te ver na minha vida. E ele estava pensando em cometer suicídio, e ele estava sofrendo muito, e algo drástico tinha que pará-lo e fazer ele prestar atenção. E aquele menino e sua esposa foram salvos, aceitaram Jesus, a família começou a viver para Jesus, a vida mudou, a possibilidade de mudança. Glória! Agora quero te mostrar a preparação para a mudança. A Bíblia diz que havia uma mulher que tinha uma filha endemoniada. A tragédia, isso faz partir o coração, porque é algo tão horrível. Esse problema tinha feito com que ela ficasse desesperada.
Não sei como afetou a garota, eu presumo que ela tinha problemas mentais, eu presumo que suas ações eram bizarras e a mãe ficava com o coração partido de ver a filha dela naquela condição. E ela foi até Jesus, ouviu falar dele. Sua fama tinha se espalhado e ela ouviu falar dele e ela foi até ele e ela se lançou aos seus pés buscando sua ajuda e pediu se ele podia ir curar sua filha. Muito bem, eu quero te mostrar algo. Não posso explicar todas as idiosincrasias da vida, ninguém pode, mas sei do seguinte: Deus pode pegar qualquer coisa, seja o que for. Ele pode pegar nossas falhas, nosso pecado, nossa prisão. Ele pode pegar nossa família que nos criou na pior condição, em meio ao pecado e à sujeira. Ele pode pegar todas as dificuldades. Se permitirmos, Ele pode usar isso para nos levar até Ele. Agora, não peça para entender isso tudo. Ele não é o autor disso, não entenda mal. E não estou defendendo isso, mas muitas vezes nossa necessidade extrema serve como preparação para nos levar até Jesus. Entendeu bem? Às vezes, quando estamos chegando no fim do caminho, quando não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, e o peso do mundo está sobre nossas costas, serve de preparação para irmos até Ele. Agora escuta aqui, Deus não convida o desastre para entrar na sua vida. Ele não é o autor disso, não tem nada a ver com isso, não foi ele que começou, isso é obra do diabo. A prisão, o pecado, as trevas, a perversão, a bebedeira, os lares destruídos, toda a lascívia, isso é obra de Satanás. Ele mata, rouba e destrói. Deus não convida a prisão, mas Ele invade ela. Entendeu bem? Ele invade ela. Satanás pensa: agora você é meu, você está onde eu te queria. Mas muitas vezes a necessidade extrema das pessoas, sua prisão, seu desastre, sua emergência, seja o que for, a droga que está ali, a esposa falando que está indo embora e os filhos chorando. Jesus não fez aquilo, mas Ele invadiu aquilo. O que é que você está dizendo para mim? Estou dizendo que se você der um pouco de espaço para Ele, não há um lugar onde Ele não vai. Ele diz que se você fizer a sua cama no inferno, Ele está lá. Ele vai tirar você do lamaçal e colocar os seus pés em uma rocha sólida. Preparação para a mudança. Preparação para a mudança. Você pensa: Senhor, uma menina possessa pelo demônio. Mas Deus usou esse ataque do inferno para deixar a mãe desesperada e levá-la até Jesus Cristo. Minha mãe e o meu pai trabalhavam na lavoura. Eles não tinham nada. Quando minha mãe estava grávida de 8 meses de mim, estava colhendo algodão debaixo do sol de Louisiana, ganhando R$1,50 o dia. Acho que na forma que fazem as coisas hoje, talvez era melhor que eles tivessem me abortado, porque Deus sabe que eu nasci em uma casa com muita pobreza, mas graças a Deus que não me abortaram. Graças a Deus que não abortaram. Graças a Deus que não abortaram. E essa necessidade terrível levou meus pais até Jesus. Então, de alguma forma, você está defendendo o problema? De forma alguma, não. Mas vou te dizer, eu estava com um jovem outro dia, ele tem um negócio muito próspero lá na Califórnia. Ele passou 11 anos em São Quentin.
Outro dia ele veio e me deu um cheque de $50 mil para a obra. Peguei o cheque e perguntei: você está trabalhando com o quê? Ele estava no meu escritório em Baton Rouge. Ele me falou qual era seu negócio, está prosperando. E eu estive lá visitando ele e vi. Eu perguntei: o que você fazia antes de mexer com esse negócio? Ele disse: assalto à mão armada. Ele passou 11 anos na prisão de São Quentin. Um cara ruim. Olha, estou falando de um cara ruim. E o pai dele um pregador batista, fugindo de Deus. E eu perguntei: como é que você aceitou Jesus? Sua esposa, uma das mulheres mais lindas que você pode ver na vida. Ele colocou uma faca assim no garoto que estava com ela e falou: você não é mais namorado dela não. Isso antes de ele aceitar a Jesus. Entenda aí. Aleluia. Você tem que explicar hoje em dia, né? E eu perguntei: o que ele fez? Olhando para ele, é impossível imaginar que ele faria isso. E ele disse: o que você faria com uma faca em seu pescoço? Bêbado, viciado em drogas. Sua esposa foi a primeira a ser salva assistindo o nosso programa. E ele disse: eu já destruí televisões de Missueg. Ele falou: eu pegava ela e chutava quando você aparecia ali. E eu te odiava. Eu te odiava, odiava como você falava, odiava como você cantava. Eu te odiava e te amaldiçoava. E desligava a TV e ela ligava de novo. Ela era tão bruta quanto ele. E um domingo ligou a televisão. E isso é lindo. Estou falando da preparação para a mudança. Ele era maluco, ele era um bêbado, tinha acabado de sair da prisão, 11 anos preso. Estava para voltar para lá. Ele xingou, ficou sentado ali, disse que usava tudo que é nome possível. Ele falou que largava palavrão. Aí ele levantou, falou para a esposa: nunca mais vou voltar, não quero te ver nunca mais, para mim já deu, não aguento mais esse negócio de Deus, de Jesus, eu já cansei disso, eu já estou indo embora. Enquanto ele estava para sair da porta, olha, eu nem sabia que estava acontecendo, mas através da televisão eu falei: você pode correr se quiser, mas nunca vai correr mais que Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele falou: meu Deus, ficou ali caído no quintal com a convicção do Espírito Santo que pegou ele de jeito. Ali na frente da casa dele, ele começou a chorar e a convicção do Espírito Santo veio sobre ele. Ele aceitou a Jesus Cristo. Ele e sua esposa se reconciliaram bem ali na frente da casa. Hoje ele é cheio do Espírito Santo. Hoje ele vai para as cadeias, fala de Jesus. Hoje ele testemunha onde quer que pode. Mas tudo isso aconteceu. Não foi Jesus quem causou, mas ele invadiu a situação. Ele invade o seu alcoolismo, ele invade seu vício nas drogas, invade sua perversão, invade o ciúme, invade a inveja, invade a malícia e a ganância. E eu vou te mostrar outra coisa. A personificação da mudança, a possibilidade, a preparação e agora a personificação. E olha, se Deus me ajudar a passar isso para você, é o núcleo do Evangelho. E alguns de vocês me assistindo agora dizem: Jimmy Swaggart, já tentei e não funcionou. Já fui para a igreja, entrei na religião. Eu sei, esse é o seu problema. Você não precisa de religião. Já cumprimentei o pastor, faz parte do coral, eles já estão cheios de problemas sem você estar lá.
Olha, o que não existe vida que Jesus Cristo não possa transformar. Não importa quem você é, ou o que você é, ou aonde você esteja, não importa, Ele pode te mudar, mas só se você seguir a forma que Ele estabeleceu. Ele não faz nos seus termos, não assina o seu contrato e nem faz do seu jeito, tem que ser do jeito dele. Agora, Marcos não diz, mas Mateus diz: vou te mostrar a personificação da mudança. Eu só posso te levar a um certo ponto. Alguns que estão assistindo pela televisão, você sente tanta convicção do Espírito Santo, você chora, o Espírito de Deus toca você, mas eu só posso fazer isso, eu só entrego a mensagem, eu sou apenas o garoto que entrega. O resto é com você. Marcos não diz, mas Mateus falou que quando ela foi até Jesus, e agora você vai saber por que ele falou com ela como ele falou. Ela falou: Senhor, eu tenho uma filha que está possessa pelo demônio. E ele falou: você não tira pão dos filhos e dá aos cachorrinhos. A razão pela qual ele disse isso foi porque essa grega, essa mulher da Cirofenícia, essa gentia, chamou ele de filho de Davi. Mateus falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mesmo termo que Bartimeu usou. E é um termo muito lindo, e para Bartimeu funcionou, porque foi lindo para ele, afetou até a cura dele em um milagre. Os olhos do cego se abriram, mas para ela foi o oposto. Eu vou te falar por quê. Olha, quando ela foi até Jesus e chamou ele de filho de Davi, na realidade ela estava falando com ele como se fosse um mágico ou um bruxo que operava milagres. Em outras palavras: Senhor, me dá o que tens para oferecer. Na época não usou o termo Senhor. Filho de Davi, me dá o que você tem para oferecer. Ela sabia do que estava chamando ele, mas em ignorância, ela não entendia. Foi por isso que ele disse que cura é pão para os filhos, você não pega e dá para os cães. E esse é o problema com a humanidade. Você quer libertação, meu amigo. Você quer vencer em sua vida, você está cansado, você está doente, você não quer mais viajar nessa estrada de hipocrisia, tentando encobrir a sua dor, o seu sofrimento e a sua ganância também. Você quer uma mudança, não quer? Mas você quer em seus termos, da sua maneira, exaltando o seu orgulho. Você não quer seguir o caminho de Deus. E você pode dizer que você quer o dia inteiro: já orei, já pedi, ele não quer me dar. E você estará mentindo, porque você ainda está chamando ele de filho de Davi, tentando receber as coisas boas dele, sem fazer dele Deus em sua vida. Ele não feriu os sentimentos dela, ele estava tentando chamá-la. O que eu estou te dizendo nessa noite pode ser seu. Aquele livro te entrega exatamente o que prometeu, é um contrato. Mas se você cumprir só metade, vai receber só metade. Se você apenas ler as beiradas, é só isso que você vai ter. Você pode dizer: já tentei, não deu certo, orei, não deu certo, já chorei, não deu certo, tentei esse negócio de Jesus. Me desculpa aí, você não tentou, foi nada. Você veio até ele como se ele fosse mais um operador de milagres, mais um homem, uma superestrela. Ele não é nada disso, ele não é mais um mágico. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Um homem me diz da prisão que tinha acabado com sua vida: já fiz de tudo, chorei, orei, por que é que Deus não me liberta? Conversa com ele alguns minutos e você vê que ele acha que ele é um mágico qualquer.
Mas a mulher foi esperta. Podia até ser grega, da Cirofenícia, e não saber muito da lei de Moisés, ou entender muito sobre as promessas da aliança. Mas não demorou muito para ela entender. Ela se prostrou aos seus pés e chamou ele de Senhor. E quando disse aquilo, ela se prostrou. Em outras palavras, ela disse: vou te seguir aonde o Senhor for. De agora em diante o Senhor é meu. Te entrego minha vida, meu coração. Não quero nem saber o que os amigos vão pensar, ou o que os meus sócios vão pensar. Não importa o que o mundo pensa, ou a família da minha esposa pensa, ou que a minha família vai pensar aos outros. A igreja pode até ser chamada de uma igreja pentecostal, que as pessoas não acham que é muita coisa, mas vou entrar lá, vou até o altar, vou ter Jesus em meu coração, Jesus em minha vida, vou até o fim. Estou chamando Ele de Senhor e fazendo dele o meu Senhor. Essa é a sua resposta. Essa é a sua resposta. Você diz: eu não quero fazer isso. Bem, então o demônio vai continuar aí. A única forma de botar o diabo para correr é convidando a deidade. Outro dia na Califórnia eu vi algo que foi tão lindo que eu nem consigo descrever. Vi um homem sentado lá, foi em um culto nosso, 27 anos com uma gangue, o criminoso mais procurado no estado da Califórnia, sentenciado à cadeia, e a juíza falou: você nunca mais vai sair da cadeia. Tinha roubado bancos, feito tudo que você pode imaginar. Olhei para aquele homem ao lado dele. O homem era um detetive, um policial em Oakland, na Califórnia. Há alguns anos atrás ele odiava esse homem. Era o plano dele. Ele disse: eu vou pegá-lo, vou matá-lo, mesmo sendo a última coisa que eu faça na vida. Eu odeio essa gangue, esse pessoal do Hells Angels. E havia uma inimizade entre esses dois que era indescritível. Para resumir a história, e acabou que os dois estavam agora salvos, um do lado do outro, os dois cheios do Espírito Santo, as duas vidas transformadas, os dois. É disso que falo quando digo vida transformada. O detetive falou assim para mim: irmão Swagger, eu era um dos melhores policiais de Oakland, mas eu tinha tanto ódio no meu coração como esse homem aqui. O mesmo Jesus libertou nós dois e nos mudou. Recebemos essa carta outro dia, e é uma entre milhares que recebemos, e diz: querido Jimmy, nos últimos 2 anos vivi uma vida homossexual aberta. Isso pode se aplicar para qualquer outro pecado. Tenho usado muita droga, muito álcool e vivido uma vida cheia de vergonha. E ele disse: você não tem ideia do estado emocional de um homossexual. É um inferno total. O terrível peso da culpa traz uma ira e uma confusão. Ele disse: tem andado pelas ruas de cidades nos Estados Unidos buscando sexo para preencher o vazio que a lascívia insaciável trouxe. A lascívia era insaciável. E ele disse que precisava de Cristo. Eu estava te assistindo pela televisão. Estava te assistindo porque eu quis, e mesmo odiando cristãos, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Ele disse: você parecia pedir, haviam lágrimas e uma paixão, e você me disse através daquelas lágrimas que Jesus me amava, um homossexual, e que se eu voltasse para ele, eu seria limpo e perdoado. Eu fui muito tocado, mas Deus tinha seu plano.
Ele disse que imediatamente depois de desligar a TV, eu apenas abaixei a cabeça e disse: ore por mim. E por último, eu declarei que não vou mais viver dessa maneira. E era tudo que Deus queria ouvir. 2 dias depois, entreguei meu coração para Jesus Cristo. Ele me batizou no Espírito Santo e disse: pouco a pouco, desde que coloquei minhas mãos na mão do Mestre, fui liberto do estilo de vida homossexual, do álcool, das drogas e toda a depressão que vem com esse tipo de estilo de vida. Ele falou 3 vezes: irmão Swagger, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Estava arranhado e surrado. E o dono do leilão pensou não valer muito a pena perder tanto tempo num antigo violino. Mas ele o segurou com um sorriso. Quem vai apostar nisso, hein, pessoal? Ele falou. Quem vai dar o primeiro lance? $1, agora $2, é isso mesmo? Quem vai dar um lance de 3? $3, $1, $3, 2, $3? Não, lá de trás, um homem com a cabeça branca foi até a frente e pegou o violino. E limpando a poeira do antigo violino e afinando as cordas, ele tocou uma melodia tão limpa e pura, que parecia vir dos anjos. A música acabou. E o homem do leilão, com uma voz baixa, então disse: qual o primeiro lance para o antigo violino? E alguém levantou a mão e disse: $1.000. Quem paga 2? 2.000. Quem paga 3? 3.000, dou-lhe 1, dou-lhe 2. Está vendido, ele disse. As pessoas aplaudiram, alguns até choraram. Nós não entendemos bem. O que mudou o seu valor? O homem perguntou. O toque da mão do Mestre. Muitos homens com a vida desafinada, arranhado e surrado pelo pecado, está barato no leilão para um grupo de pessoas, assim como aquele violino, usando drogas, tomando vinho, jogando, e ele vai, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, e é quase o fim. Mas o Mestre vem, e aquele grupo de tolos não consegue bem entender o valor de uma alma e a mudança que acontece com o toque da mão do Mestre. Abaixe sua cabeça, por favor. De cabeças baixas e olhos fechados. Não conheço sua necessidade nessa noite, mas peço todo cristão nesse lugar, e milhares aqui podem acreditar em Deus comigo, para que uma convicção do Espírito Santo venha sobre esse lugar. Não conheço seu coração, mas Deus conhece. Você precisa mudar. Você está cansado do que você foi? Pense nisso. Você não quer mais seguir este caminho, é uma rua sem saída. Você está vivendo loucamente, mas você quer parar. Quero te dizer hoje, dê uma oportunidade a Ele. Só dê uma oportunidade a Ele. Ele vai te mudar. Ele pegou um fanático cheio de ódio chamado de Saulo de Tarsos e transformou ele no maior apóstolo de amor que o mundo conheceu, o apóstolo Paulo. Ele vai te transformar também. Quantos aqui hoje, milhares de pessoas aqui, até lá em cima, do lado, aqui atrás, aqui na frente, aonde for, Jimmy Swagger, preciso de mudança. Não estou vivendo bem. Estou na direção errada. Não quero mais seguir esse caminho. Quero algo verdadeiro.
Estou cansado de promessas quebradas e decepções amargas e resoluções para anos novos. Espere aí, Deus está falando comigo. Alguns de vocês aqui não há mudança. Você já até pensou em se suicidar. Você pensou em tirar sua própria vida. Essa pessoa sendo você ou não, se você precisa de mudança, levante sua mão para que Deus veja. Levante a mão para que Deus veja. Em todo esse ginásio, nas arquibancadas, ore por mim. Preciso mudar de Swagger. Preciso de mudança em minha vida. Levanta bem alto, até lá atrás, nas arquibancadas, estou vendo. Muito obrigado. Até lá em cima, na seção do meio, levante bem alto sua mão. Ele te ama e te vê. Ele veio até Tiro e Sidom por você. Ele saiu do caminho dele. Saiu muito do caminho dele, do céu para a terra. Deixa eu ver sua mão. Levanta ela. Estou vendo, muito obrigado. Se levante, por favor. Se coloquem de pé. Vou pedir o Thomas e o time para cantarem a canção Assim Como Sou, sem nada pedir. O seu sangue foi derramado por mim, Cordeiro de Deus, eis-me aqui. E vou pedir a todos vocês que levantaram as mãos. Jesus está passando aqui. Está fazendo isso por você. Ele quer entrar em seu coração e te mudar. Uma esposa pode ter um novo esposo, esposo uma nova esposa, filhos, novos pais, pais, novos filhos, vizinhos, novos amigos. Quando Jesus mudar sua vida, enquanto eles cantam, quero que você venha, lá de cima, aqui dos lados, vamos ficar te esperando, mas venha. Quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, e vocês pela televisão, olhem para mim com atenção, por favor. Não se preocupe com o choro. Glória a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. A única boa coisa que podemos dizer é que funciona, e funciona mesmo. Quero te dizer nessa noite, vocês que vieram aqui à frente, vocês assistindo pela televisão, Deus te ama. Deus ama todos vocês. Deus quer entrar em seu coração. E não sei o que o diabo te falou, ele já mentiu para todos vocês, ele mente para todos. Ele te diz que não presta, não vai dar certo para você, que é chato e tal, que ele tem grandes coisas para você, e se você ir até Jesus você vai perder. Ele é um mentiroso. Estou para te dizer hoje que se você seguir os passos do homem da Galileia, ele vai te transformar em algo, vai mudar a sua vida. Toda vez que o John Starnes vem aqui cantar e te abençoa, você nunca sonha que ele cantava em uma banda de rock e vendia bebidas em um bar.
e vivia como o mundo queria. Jesus o mudou. Jesus muda pessoas. Ele muda pessoas. Como eu recebo isso de Jimmy Swaggart? Fazendo dele o Senhor da sua vida. A chave é dizer: vou seguir a Jesus. Não vou seguir a galera da bebedeira, a galera das drogas, a galera da jogatina, a galera maluca. Custe o que custar, vou seguir Jesus. Sabe o que vai te custar? Vai te custar os seus pecados, suas prisões, sofrimento, o inferno. Sabe o que você recebe? Vida eterna. Vida eterna. Você está tão próximo, tão próximo. Os anjos do céu agora estão olhando para você, querendo bradar. Eles não precisam de muito para fazer isso. Quando uma alma diz sim, é o bastante. Vou dizer a última coisa antes de orar. Quando você entrega seu coração a Jesus, não está entregando seu coração para um fracote, não está entregando seu coração para um mané. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o grande campeão. Você está seguindo o comandante geral. Glória. Abaixe a sua cabeça, por favor. Vou fazer a oração do pecador. Faço isso aonde vou porque Deus me mandou fazer. Você não precisa dela para ser salvo. E só repetir palavras não salvam ninguém. Mas se você crer, você será salvo. Se você crer, então Deus pode criar um coração perfeito. Porque nessa noite, Ele vai te mudar. Ele não vai tentar te consertar, mas transformar você em algo novo. Vamos orar. Repita comigo e creia. Você pela televisão, repita comigo e creia. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Estou cansado da vida antiga. Eu estou cansado desta vida antiga. Eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança. E peço essa mudança. E eu peço essa mudança. Que o Seu sangue me limpe de toda mancha do pecado. De toda mancha do pecado. Me transforme no que eu devo ser. Me transforme no que eu devo E sozinho não consigo. Sozinho eu não consigo. Preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda. Tua santa palavra diz, Tua santa palavra em Romanos capítulo 10, em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, versículos 9 e 10. se confessarmos com nossa boca Confessarmos com que Ele é Senhor e crer de todo o coração de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus ressuscitou dentre os seremos salvos, seremos transformados. E agora, E agora, com a minha boca, com a minha boca, eu digo: Ele é Senhor Ele é Senhor da minha vida da minha vida para todo sempre. para todo Em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que o poder que o ressuscitou dentre os mortos agora, em nome de Jesus, me transforma. me transforma. Eu aceito Jesus Cristo Eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador como meu Salvador para todo sempre, para todos e de acordo com sua palavra. de acordo com a sua palavra. Agora Agora estou lavado, estou lavado, santificado, santificado, justificado, justificado. estou salvo. Eu estou salvo.